e adoração ao Senhor, aonde Deus tem falado não somente com os jovens, mas também com toda a igreja, e como o nosso pastor diz, jovem é de 0 a 100 anos. Então, nessa noite, você é jovem na presença do Senhor, amém? E nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Daniel. No capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos, então você pode manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Daniel, capítulo 1. A gente vai começar a ler a partir do versículo 3. E esse texto a gente tem ministrado a respeito dessa palavra. Eu creio que Deus falará também ao coração da igreja na noite de hoje. Daniel, capítulo 1, versículo 3, diz assim: E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, em algumas traduções está o alimento de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele beberia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e de Azarias o de Abidnego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem do vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Pode se assentar e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, permanecemos na Tua presença. E nesse momento, Pai, eu peço ao Senhor que eu seja um instrumento Teu para falar ao coração da Tua igreja. Pai, que assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, que o Senhor também possa ministrar ao coração dos Teus filhos. E que nessa noite nós possamos escolher, Pai, não nos contaminar com o que o mundo tem nos oferecido. Que nesse lugar, nessa noite, possa ser levantado uma juventude forte, uma igreja forte, uma igreja, Pai, que não está disposta a negociar os seus valores com aquilo que o mundo tem oferecido. Pai, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor e peço a Ti que o Senhor, ó Deus, me esvazie de mim mesma e que eu seja cheia do Teu Espírito Santo. E que nada, Senhor Deus, venha da minha vontade, venha do meu querer, mas que tudo seja aqui falado, ministrado de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Prepara, Deus, o coração da Tua igreja e repreenda, Pai, todo espírito de distração que possa vir tentar, ó Deus, roubar a atenção da Tua igreja. E que mais uma vez nessa noite o Seu nome seja honrado e glorificado através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. E o tema da mensagem dessa noite é: o fato de estarmos nesse mundo não nos obriga a aceitar o que ele oferece. Vou repetir mais uma vez, assim como eu faço na tarde de bênção, para você gravar aí no seu coração. O fato de estarmos nesse mundo não nos obriga a aceitar o que ele nos oferece. E quando a Daiane falou comigo na quinta-feira, né, que ela não poderia fazer a live na sexta, depois ela mandou uma mensagem assim: Michele, eu vou te pedir um favor. Aí eu falei: pode pedir, qual é o favor, né? Aí ela falou assim: você ministra no domingo? Aí eu perguntei para ela assim: tem algum tema? Aí ela falou assim: não, você pode ficar livre. E aí desde então Deus começou a ministrar no meu coração, porque nós temos vivido dias muito difíceis.
não somente para a juventude, porque os banquetes que o mundo tem oferecido não é somente para jovem, não é somente para uma juventude, ou para uma criança, ou para um ancião. Hoje, o mundo tem oferecido muitas coisas com aparência muito bonita, muitas oportunidades que parecem ser muito belas aos nossos olhos, mas que se a gente não vigiar e não tiver o direcionamento de Deus, nós acabamos contaminando e minando a nossa intimidade com o Senhor. A Bíblia fala sobre esses 4 jovens, mas a gente sabe que quando Nabucodonosor levou cativo algumas pessoas de Judá, não levou somente aqueles que eram da linhagem real, mas também levou pessoas comuns do povo. Então, eles foram levados para longe da sua cultura, para longe do seu lugar de busca da presença do Senhor, mas em nenhum momento esses 4 jovens, e eu creio que outros também, não se deixaram contaminar por estar longe do seu lugar de conforto. Entenda que mesmo que você não consiga estar todos os dias dentro do templo, hoje nós somos igreja do Senhor, e aonde nós estamos, a presença do Senhor também estará. Então você hoje não pode dizer, mas aonde eu estou não tem como buscar a presença de Deus. Não, aonde você estiver, a presença do Senhor estará junto com você. Você não pode hoje dizer, mas o mundo tem me oferecido tanta coisa porque eu estou vivendo nesse mundo. Sim, nós vivemos aqui, mas nós temos que confiar e crer na palavra do Senhor, que o nosso lugar não é aqui. A nossa morada é no céu junto com Cristo. Então, o que o mundo te oferece aqui é passageiro, mas aquilo que o Senhor tem prometido para aquele que é fiel a Ele é muito maior do que nós podemos imaginar ou contemplar. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que Ele iria para o céu e prepararia morada. Nós não sabemos como é essa morada, mas nós cremos que nós temos um lugar reservado junto ao Senhor. E Daniel, juntamente com seus amigos, entendeu que mesmo não estando na sua cidade natal, a presença do Senhor continuava junto com ele. Nós temos que entender como juventude que a presença do Senhor, que os olhos do Senhor estão nos contemplando mesmo quando não estamos dentro da igreja. Porque é muito fácil a gente chegar na igreja e nos comportar como santos, como pessoa que adora e glorifica, mas qual é a nossa postura longe da igreja? Como nós nos comportamos no trabalho, na escola, dentro da nossa casa? E esses jovens mostraram, através da intimidade que eles tinham com Deus, que era possível sim, mesmo longe, permanecer na presença do Senhor. Ei, juventude, mesmo longe, você precisa permanecer na presença do Senhor. Mesmo que o pastor, mesmo que o líder do jovem não esteja te vendo, os olhos do Senhor continuam sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido uma vida dupla, né? Na igreja você consegue se comportar como alguém santo e fora da igreja, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas ainda assim, longe dos olhos da igreja, Deus está nos olhando. E assim como Ele honrou esses 4 jovens, Ele vai honrar aquele que é fiel a Ele. Ele vai honrar aquele que consegue dizer não diante daquilo que o mundo tinha oferecido. E Daniel e esses jovens, eles foram colocados diante dele uma alimentação que a princípio era algo normal. Eu vou comer da comida do rei. E provavelmente o rei não ia comer coisa ruim, não ia beber coisa ruim. Provavelmente a comida devia ter uma aparência muito boa, provavelmente um gosto muito bom. O vinho que é relatado devia ter um gosto muito bom. Só que aqueles jovens escolheram dizer não. Talvez o pecado esteja batendo na nossa porta com uma aparência muito bonita. E começa muito com uma coisa que acontece muito, é que não tem nada a ver. E o pessoal da igreja é muito quadrado. O que tem a ver eu ouvir uma música secular de vez em quando? O que tem a ver eu estar no meio de amigos e começar a fazer piada com o próprio evangelho? O que tem a ver? Enquanto nós achamos que nada tem a ver e vamos levando a nossa vida, mais longe nós estamos da presença de Deus. E quanto mais longe estamos da presença de Deus, mais perto nós estamos do pecado. E quando já nós não conseguimos mais discernir a voz do Espírito Santo que nos diz aquilo que nós podemos ou não fazer, aquilo que é certo ou não errado, nós vamos acabar pecando. Porque se você não consegue discernir a voz do Espírito Santo de Deus que te orienta, você vai viver de acordo com a tua vontade.
E nós sabemos que a única vontade que é boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nessa noite o Senhor nos convida a ser um povo, uma geração que diz não para aquilo que o mundo tem oferecido. E às vezes a gente não está atento àquilo que está acontecendo à nossa volta. E são leis que senadores e deputados pretendem aprovar. São pequenas coisas que a gente às vezes não está nem atento, né? Mas que o diabo ele vai usando e quando você vê, mas não tem nada a ver, é normal, todo mundo está aceitando, todo mundo está fazendo, entenda. Assim, eu não sei se vocês já ouviram isso da avó de vocês, da mãe de vocês, você não é todo mundo. E não é porque todo mundo está fazendo algo que você sabe que é errado, que você precisa fazer. Ah, mas fulano é da igreja e faz, mas você foi alguém separado e escolhido por Deus para fazer a diferença nessa geração. Assim como esses jovens foram escolhidos porque eles eram de boa aparência, porque eles tinham conhecimento. Satanás está querendo recrutar pessoas. Ele não quer pessoa que não conheça nada, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Mas se você tem conhecimento e se você aceita o pecado, mesmo sabendo que é pecado, você está indo contra os princípios da palavra de Deus. Então não caia nessa de que não tem nada a ver. É só uma música, não tem nada a ver. É só um encontro que eu vou ter com uma menina sem ter compromisso nenhum com ela, só para ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. E a gente cada vez mais vai se envolvendo em situações que não agradam ao Senhor. Não negociem a sua santidade. Não negociem a sua comunhão com o Senhor para que você viva minutos de alegrias que são oferecidos pelo mundo. Mas que depois que esse minuto passar, depois que você olhar para a sua vida e você vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu fiz isso? E a gente está nesse mundo, mas você não é obrigado a aceitar aquilo que o mundo te impõe. Você não é obrigado a aceitar o pecado como se fosse uma coisa natural. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. E se não der tempo da gente se arrepender dos nossos pecados, se não tiver tempo de você corrigir a sua vida, então aproveite-o agora para que você diga não para o banquete do rei, para que você diga não para que o mundo tem te oferecido. E como você vai conseguir dizer não diante do pecado? Eu não sei aqui quem estudou em escola pública, mas eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, tinha um projeto que ainda existe chamado ProErd. Alguém já ouviu falar no ProErd aqui? Que tem a musiquinha, né? Que ensina as pessoas a dizer não às drogas. Ensinava os jovens a dizer não às drogas. Que tinha uma caminhando junto com você, mas que nem sempre tem a mesma visão que você e te oferece aquilo que você sabe que você tem que dizer não. Então a gente aprendeu a dizer não. E hoje a gente aprende a dizer não para o pecado conhecendo a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, tentando a cada dia conhecer mais através da palavra de Deus. E como o Lucas falou sobre a escola dominical, não tem lugar melhor para você aprender sobre a palavra de Deus do que frequentando e participando da escola bíblica dominical. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa, peça direção ao Senhor. Ore ao Senhor, mas não dê nenhum passo sem que você esteja totalmente certo de que o Senhor falou ao seu coração. E esses 4 jovens, Daniel, ele chega e ele vai falar com o responsável pela alimentação, por aqueles que haviam escolhidos, que eles preferiam não se contaminar, não comer aquela comida que era oferecida, mas que durante 10 dias eles iriam comer somente legumes e beber água, e que depois desses 10 dias eles iriam se apresentar diante desse responsável pela alimentação e aquele homem julgaria. Se eles permanecerem com uma aparência boa e saudável, eles continuaram comendo seus legumes e bebendo a sua água. Porém, se eles não tivessem com uma aparência saudável, eles teriam que passar a comer daquilo que era oferecido. E como Deus honra aquele que é fiel a Ele, esses jovens passaram 10 dias se alimentando apenas de legumes e de água, e no final desses 10 dias, eles tinham uma aparência muito mais bonita, muito mais saudável do que aqueles todos os outros que aceitaram comer do banquete do rei. Você será reconhecido pela sua aparência. Nós temos que refletir
Cristo em nossas vidas. E como você consegue refletir Cristo? Vivendo a palavra dele. Não tem como você refletir Cristo, não tem como você ter o brilho do Espírito Santo resplandecendo em você, se você não tem intimidade com ele, se você não vive para ele, se você não tem comunhão com ele. Como é que ele vai refletir em nós aquilo que às vezes nós nem conhecemos? E jovens, por favor, uma das coisas que a gente mais diz para não conseguir ler a palavra de Deus é: eu não tenho tempo, eu não entendo nada daquilo que eu estou lendo e eu não consigo. São as coisas que a gente mais usa para dar como desculpa para não ler a palavra de Deus. Eu não sei como orar, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Se o seu tentar for apenas meio minuto quando você tenta abrir a Bíblia e você... eu li e não consegui, eu vou deixar para lá. Você nunca vai conseguir ler a Bíblia. Você nunca vai conseguir ouvir o Espírito Santo de Deus ministrando ao seu coração a respeito de uma palavra. Na semana passada, eu fiz um desafio para os juniores da escola dominical, que eles tinham que ler todos os dias uma passagem da Bíblia, tinha que orar, e ainda dei a opção, né, se eles poderiam ler um versículo aleatório que Deus colocasse no coração, ou se parecesse difícil começar, eles podiam ler o que estava na lição. E, para minha surpresa e para a glória e honra do Senhor, todos que estavam presentes trouxeram hoje a sua tabelinha com o que eles leram, com o que eles entenderam e tinham dúvidas. Teve pessoas que não conseguiram ler todos os dias, mas foram sinceros ao colocar: no dia tal eu não consegui. Mas isso não fizeram com que eles desistissem de ler e chegassem até o final. Então não desista de ler a palavra de Deus. Não desista de se dedicar um tempo em oração. Gente, no começo vai ser difícil. Você vai falar assim: Senhor, o que eu vou orar? Como é que eu começo uma oração? E eu vou dar uma dica para vocês que comigo funciona muito e funcionou e continua funcionando. Coloca um louvor bem baixinho. Não precisa ser aquele louvor agitado que você está acostumado a cantar para fazer faxina. Mas coloca louvores de adoração e você começa a escutar. E tem louvores que são orações e você começa a falar com Deus. Quando você vê, você está ali orando ao Senhor, falando com o Senhor daquilo que está dentro do seu coração, com as suas palavras, e o Senhor entendendo aquilo que você está falando. Porque como Daiane falou no início da escola dominical, enquanto eu estava aqui, não é palavras difíceis que não vai nos fazer sábios. Não é decorar um dicionário Aurélio que vai significar que você tem conhecimento, mas é a sua atitude, é a postura que você tem diante das situações. Então leia a palavra de Deus. E assim como eu sugeri para os juniores, se tem alguma coisa que você leu e que você não entendeu, chega assim: pastor Geraldo, eu li e não entendi. O senhor pode me explicar? Ou chega para o pastor Jorge, para a Daiane, para Lucas, para qualquer pessoa que você vê, que você acha que tem um conhecimento talvez um pouco maior que você sabe que você pode perguntar. Pergunte, mas não fique com dúvida. Mas, por favor, não desista de ler a palavra de Deus. Não desista de orar, porque a única maneira que nós vamos ter de resistir àquilo que nos é oferecido é quando nós nos fortalecemos na palavra do Senhor, em uma vida de jejum e oração. E se você não sabe como começar, peça direção a Deus. Deus deu uma direção para Daniel e para esses jovens que disseram: não, eu não vou me contaminar. E Deus vai honrar a sua atitude, Deus vai honrar a sua postura. Quando você chegar diante daquilo que o mundo está oferecendo e você disser: não, eu não aceito isso porque é contra a palavra de Deus. Eu não aceito isso porque isso desagrada ao Deus que eu sirvo. Aprenda a dizer não. E nós só vamos aprender a dizer não quando nós estivermos aprofundados na presença do Senhor. Então tenha intimidade com o Senhor. E a Bíblia vai continuar dizendo que esses jovens, eles não aceitaram comer, eles tiveram uma aparência diferente. E o Senhor abençoou a vida desses jovens. Esses jovens se tornaram mais sábios do que todos aqueles que estavam ali aprendendo. Eles eram as pessoas a qual o rei escolhia para buscar conselho.
e o Senhor honrou a postura desses jovens. O Senhor, Ele vai honrar a minha e a sua postura quando nós nos posicionarmos diante da presença dEle e quando você tomar uma atitude diante do pecado. Não viva mais uma vida de pecado, porque você não sabe quando o Senhor voltará. E se você não estiver pronto para a vida do Senhor, para onde irá a sua alma? Como estará a sua vida? Hoje, se o Senhor voltasse hoje, se o Senhor viesse aqui hoje e olhasse para mim e para você e disse assim, hoje eu vou levar a tua vida, o que nós teríamos para oferecer para o Senhor? Qual é a nossa postura? O que o Senhor olha do céu e vê em nós hoje? Será que Ele vê alguém que busca se envolver com a presença dEle? Será que Ele vê em nós alguém que está disposto a renunciar o mundo para viver para Ele? Ou será que Ele vê alguém que negocia os seus valores de acordo com a sua conveniência? Não. Hoje me convém ser cristão, mas amanhã nem tanto. Amanhã eu deixo de lado. Hoje me convém dizer não para o pecado, porque esse pecado aqui não me importa, mas amanhã vão me oferecer um outro pecado e eu vou dizer sim, porque esse agrada os meus olhos. Cuidado com aquilo que nós temos olhado. Cuidado por onde você tem andado, cuidado com quem você tem vivido e preste atenção se essas pessoas não têm te influenciado ao invés de você influenciar. Daniel e seus amigos estavam no meio de um povo diferente, inclusive com pessoas que vieram juntamente com eles do seu povo, mas em nenhum momento a Bíblia diz que eles se envolveram com aquilo que o mundo, que Nabucodonosor tinha apresentado para eles. Em nenhum momento você pode aceitar aquilo que o mundo está oferecendo. Isso não significa que você não vai falar com as pessoas que não professam a mesma fé com você. Isso não significa que você não vai cumprimentar as pessoas. Isso significa apenas que você precisa entender que você tem que dizer não quando o pecado bater a nossa porta. E nós fomos presenteados por Deus com sabedoria, com entendimento para discernir a bênção da maldição. A Bíblia fala que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção para que você viva e a maldição para a morte eterna. Escolha, pois, a bênção para que viva. Ele ainda nos orienta. Escolhe a bênção que é melhor para você. O Senhor coloca diante de mim e você a bênção ou a maldição, o pecado e a santidade, mas a escolha é minha e sua. Entenda que Nabucodonosor, ele não obrigou esses jovens a comer daquilo que era oferecido. Foi posto diante deles. E eles disseram, não, eu não quero. O pecado vai ser sempre colocado diante de nós, porque ele está aí justamente até mesmo para testar a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor. E todo dia você vai precisar matar um leão para que você continue com as suas vestes limpas diante do Senhor. Então todo dia o pecado vai bater à nossa porta. Mas cabe a nós dizer, não, eu escolho a vida, eu escolho Cristo, eu escolho viver diante do propósito que Deus reservou para a minha vida. E Deus vai honrar a sua escolha, Deus vai honrar a sua atitude. E entenda que em todo o processo, o Senhor, Ele não vai te abandonar. Porque às vezes parece muito pesado, né? Como é que eu vou dizer não para o pecado, não para o mundo, para aquilo que me é oferecido, para aquilo que às vezes muitas pessoas fazem, como é que eu vou dizer não? E a gente só consegue isso quando a gente vive realmente para o Senhor. Então escolha nessa noite viver para o Senhor, escolha viver para o propósito de Deus. E você pensa, mas isso é só para os jovens. Não. Todos nós que estamos aqui dentro, ou você que está nos assistindo, ou quem vai ouvir isso depois, todos nós fomos escolhidos por Deus para viver uma vida de santidade a Ele. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. E como você espera agradar a Deus se você não vive em santidade? Como você espera ver a Deus se você não tem intimidade com Ele? Então, assim como a gente teve o lugar secreto semana passada, separe o seu lugar secreto e tenha um tempo para o Senhor. Eu falei com os juniores que a gente tem 24 horas por dia e talvez se a gente tivesse mais algumas horas, ainda assim, a gente não ia dedicar essas horas extras a viver e a conhecer a palavra de Deus. Porque talvez hoje não é a nossa prioridade. Talvez hoje a nossa prioridade é o trabalho. Talvez hoje a nossa prioridade é a nossa família. Não que você não deva priorizar a sua família, o seu trabalho, porque é da onde você tira o seu sustento. Mas entenda que Deus, Ele quer se fazer presente em todas as áreas de nossa vida. O Senhor não é uma garrafinha
com um remédiozinho que você toma quando você precisa. Não, quando eu preciso, eu vou lá e busco Deus e coloco Ele na minha vida. Quando está tudo bem, eu deixo de lado. Não, o Senhor quem está presente em todos os momentos. Então, separe um momento para que você se dedique a orar ao Senhor, a ler a palavra de Deus e a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração. Eu não sei qual é o melhor horário que você possa se separar para fazer isso, mas faça isso. E isso não é somente para que você demonstre que você conhece, que você é santo, mas você não vai precisar fazer nada, porque quanto mais perto você está de Deus, mais as pessoas vão reconhecer Cristo em nós. Você não precisa andar com uma placa, eu sou santo, eu sou diferente, eu digo não ao pecado. São as nossas atitudes que vão demonstrar a quem nós servimos. É a nossa atitude diante das adversidades que vai mostrar em quem nós temos confiado. E a Bíblia vai dizer, para a gente estar caminhando para terminar, que Deus, Ele abençoou tanto esses jovens que Deus honrou a vida desses homens. O versículo 16 diz assim: de sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, e sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Ou seja, o Senhor, Ele honra aquele que é fiel a Ele. A postura desses jovens, Deus fez com que acrescentasse inteligência e sabedoria. E ainda Daniel recebeu algo muito especial, que era o dom de interpretar sonhos. E aquilo que Nabucodonosor falava, que às vezes ele nem entendia, não sabia nem como contar, Deus usava Daniel para que ele trouxesse a revelação. E a Bíblia diz que não foi achado jovens com tamanha inteligência e sabedoria naquele lugar. O Senhor, Ele quer nos honrar. O Senhor quer nos fazer jovens sábios, com inteligência, com conhecimento da sua palavra. E o Senhor irá honrar a sua atitude, porque nós seremos uma geração que levará o nome de Cristo até os confins da terra. Não somente porque você vai postar um versículo de vez em quando lá no seu status, mas porque as pessoas verão Cristo em nós. Porque é muito fácil você ir lá na Bíblia copiar e colar um versículo, né? Às vezes a gente posta uma foto que não tem nada a ver com o versículo, não faz muito sentido, né? Mas para manter lá, não, eu sou santo, mas a foto nem é tanto assim. Entenda, nós vamos ser conhecidos não por isso, mas pela prática da palavra de Deus, pelo entendimento e pela sabedoria que o Senhor irá nos dar. E o Senhor, assim como Ele teve algo especial para Daniel, Ele tem um dom, Ele tem um chamado especial para cada um de nós. Mas nós temos que tomar posse disso e viver para que se cumpra em nossas vidas o propósito de Deus. Então, nessa noite que nós possamos escolher não nos contaminar com o mundo. E sempre que o mundo vier oferecer alguma coisa e disser assim, isso não tem nada a ver, qual é o problema disso? Você vai poder dizer, não, eu não aceito isso porque eu sei que isso não agrada a Deus. E eu prefiro agradar ao Senhor do que agradar ao mundo. Escolha agradar a Cristo e não agradar ao mundo. Escolha fazer o que é certo diante do Senhor e não aquilo que as pessoas lá fora dizem que é certo. Porque às vezes a gente é jovem e para permanecer numa roda de amigos, a gente faz coisas e fala coisas que sabe que não agrada ao Senhor, mas para se manter naquele grupinho ali, para se manter popular, você acaba negociando os seus valores. Não faça isso. Escolha dizer não. E se ninguém quiser andar com você, o Senhor vai levantar, assim como levantou para Daniel, mais 3 amigos que permaneceram junto deles. Se aproxime de quem te aproxima de Cristo.
Eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Se relacione com quem te aproxime de Deus. Tenha amizade com quem te aproxima de Deus. E isso é uma verdade. É muito mais fácil a gente viver Cristo andando com alguém que vive Cristo do que você viver Cristo andando com alguém que não está nem aí para os princípios do Senhor. Então, se aproxime de quem te aproxima de Cristo. E se afaste do pecado. E que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. E não deixa o medo da opinião lá fora. Não deixa a insegurança. Não deixa o medo, talvez, de você achar que o chamado de Deus para a sua vida é algo muito grande e que você não vai conseguir. Entenda, o Senhor que te chamou é o mesmo que te capacita. Então, escolha esse Deus e viva o melhor de Deus na sua vida. E que nessa noite você possa olhar para a sua vida e perceber aonde você tem dito sim para o mundo e não para Deus. Porque aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como você servir a dois senhores. Você vai ter que escolher alguém e que você escolha Cristo. Que você escolha ainda sabendo que não vai ser fácil, ainda sabendo que vai ter dificuldades, porque mais à frente, Misael, Azarias e Ananias foram levados para a fornalha ardente. Daniel foi levado para a cova dos leões, mas nada aconteceu porque o Senhor estava guardando. O Senhor, Ele vai continuar te guardando. O Senhor, Ele vai continuar te dando livramento, mas escolha fazer a vontade de Deus. E que nessa noite o Senhor possa continuar ministrando ao seu coração e que você possa olhar para a sua vida como se fosse um espelho. Imagine que nesse momento você está diante de um espelho. E você começa a olhar para você diante desse espelho. O que você está vendo? Aquilo que você está vendo, aquilo que você acha sobre você. E você se pergunta, Senhor, me mostra através desse espelho como o Senhor está enxergando a minha vida. E se você achar que aquilo que o Senhor está te mostrando não é aquilo que você deveria, peça ao Senhor para que Ele te ajude a se tornar alguém que quando você olha no espelho, você consiga ver a glória de Cristo refletida sobre a sua vida. Então, que você viva o melhor de Deus, entenda que nós somos fortes, sim. Ele diz que nós somos fortes porque nós já vencemos o maligno. Mas como você vai vencer o maligno? Não é se juntando a ele, mas se tornando uma resistência. E como você se torna uma resistência? Quando você conhece e vive a palavra de Deus. Que o Senhor possa continuar te abençoando e que você possa entender que você foi escolhido, separado por Deus. Que mesmo estando nesse mundo, não precisa viver como o mundo diz que você deve viver. Você não precisa se vestir como o mundo diz que você deve vestir. Você não precisa assistir os programas que o mundo diz que você tem que assistir. Você não precisa falar da mesma maneira que o mundo fala. Mas você precisa ser alguém que seja um representante de Cristo nessa terra. Nesse momento, eu convido você a se colocar de pé. Eu, com certeza, não conheço a vida de todo mundo que está aqui, né? Porque cada um tem as suas particularidades e tem coisas que são entre nós e Deus. E justamente por isso que nesse momento eu vou convidar você. Você já olhou para esse espelho, você já começou a analisar a sua vida. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua memória situações, atitudes que nós tivemos, palavras, situações que nós vivemos e que a gente sabe que não agradaram ao Senhor. O Senhor pode estar trazendo na sua memória nesse momento, e eu peço que você se concentre na sua vida nesse momento. Que você esqueça quem está na sua